Como emagrecer comendo doces? Como que você consegue ter um emagrecimento mesmo comendo o doce? Talvez o doce pode estar sendo um vilão aí no seu processo de emagrecimento e você está tendo muita dificuldade em alavancar os seus resultados porque você gosta muito de doce. Não consegue ficar sem ali o seu docinho. E sim, se você não souber o jeito certo de implementar esse doce na sua rotina, vai ser um empecilho e vai sim atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Mas fica aqui nessa live que eu vou te explicar com muitos detalhes o que exatamente você precisa fazer para conseguir emagrecer mesmo comendo o doce, tá bom? Muito boa noite, Evelyn, boa noite, Dada, boa noite, Daniela, vamos chegando, fica à vontade, boa noite, Devani, boa noite, Nanda, boa noite, Adriele, vamos chegando que hoje a gente tem muita coisa para conversar e hoje você sai dessa live sabendo como introduzir o doce na sua rotina e conseguir mesmo assim emagrecer, tá bom? Conseguindo não atrapalhar nos seus resultados, ok? Beijo, Amora. Boa noite para você. Boa noite, Daniela. Fiquem à vontade. Aqui quem fala é sua Nutri, Aline Azevedo, nutricionista especialista em emagrecimento e eu ajudo mulheres a emagrecer comendo de tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, inclusive o doce. Então, se você quer emagrecer e quer poder comer de tudo e não se privar, principalmente daqueles alimentos que a gente mais gosta de comer, e é tão ruim quando a gente tá naquele processo de emagrecimento restrito, que não pode comer nada, né? Eu sei como é ruim isso. Se você quer ter esse formato de emagrecimento, fica por aqui, me dá a oportunidade de te contar um pouquinho do que você tem que fazer pro Instagram, que vai estar acontecendo a nossa live, tá? Já deixa salvo aí, anotadinha aí na agenda. Terça-feira, 20h20, tem live. E na semana passada, nós falamos sobre como dominar a mente para emagrecer. E eu passei para vocês várias técnicas de como que você domina a sua mente para potencializar os seus resultados, né? Bem se sabe que nós funcionamos mais de 90% no inconsciente. Então, o cérebro é uma parte muito importante que você precisa cuidar do seu processo de emagrecimento. Se você acha que para emagrecer é só você saber o que comer e o que não comer, tá completamente errado. A sua mente pode te sabotar. E por isso, na aula passada, na aula ao vivo passada, eu expliquei 7 técnicas que você pode aplicar e conseguir dominar a mente aí e conseguir emagrecer. Se você não viu ainda, corre lá no IGTV, lá no Instagram, no IGTV aqui, né, no Instagram, no IGTV, que tá salva a live ainda e você consegue ver tudo direitinho, tá bom? Não perde não, que tá muito legal a live e eu tenho certeza que ela vai conseguir te ajudar. E hoje nós vamos falar de como comer doce e emagrecer. Será que é possível? Tem gente que pode achar que é loucura isso, né? Como assim? Me falaram que eu não posso comer doce e essa Nutri tá me falando que tem como comer doce e emagrecer, né? Fica aqui que eu vou te provar que tem como sim, tá? E antes da gente começar a nossa live, a gente vai começar num formato que a gente faz todas as vezes, que é com os 3 Cs. Quais que são os 3 Cs? Curtir, comentar e compartilhar. Curtir, comentar e compartilhar. Então, você vai fazer assim, ó. Tá vendo aí na tela do seu celular? Tem um coraçãozinho. Você vai apertar nesse coraçãozinho aí, vai dar o seu curtir. Se você estiver vendo esse vídeo no gravado, você também vai dar o seu curtir aí pra mim, tá bom? Deixa eu saber que você tá gostando desse conteúdo que eu tô trazendo aqui pra você semanalmente. Ok? E para comentar, aí é a hora de eu conhecer vocês, eu conhecer quem é que tá acompanhando as aulas ao vivo. E aí a gente vai combinar assim, ó, quem já é de casa,
vai colocar nos comentários aqui embaixo, hashtag Amorinha da Nutri. Quem é novata, quem é a primeira vez que tá vendo uma live minha, vai colocar hashtag novinha. Quero conhecer vocês agora. Coloca aí pra mim, você que tá vendo essa live. Se você já é de casa, hashtag Amora da Nutri. Se você é a primeira vez que tá vendo uma live minha, coloca hashtag novinha. Deixa eu te conhecer. Coloca aí pra mim nos comentários. E se você tá vendo esse vídeo no gravado, não tem problema não, tá? Você vai colocar nos comentários do vídeo. Então, você vai lá nos comentários do vídeo e vai colocar hashtag Amorinha da Nutri, se você já é de casa, e hashtag novinha, se é a primeira vez que você tá vendo uma live minha. Aí, ó, Dadá já é Amora da Nutri, já é de casa, já, minhas amorinhas queridas, né? Coloca aí pra mim que eu quero conhecer vocês mais um pouquinho. Boa noite, Pamela. Boa noite, blogueirinha. Boa noite, Jane. Boa noite, Silvia. Vamos chegando. E o último C é o C de compartilhar. Então, compartilhem para o máximo de pessoas possível. E como que você vai fazer? Aí na tela do seu celular, bem no cantinho, tem um desenho tipo de um aviãozinho de papel. Você vai colocar esse aviãozinho para voar e vai convidar no mínimo 5 pessoas para vir para participar da live com a gente. Eu tenho certeza que assim como você que gosta de um docinho e quer emagrecer, você conhece pessoas que também estão passando por isso. Pessoas que querem emagrecer e gostam de doce e acham que isso pode ser um empecilho. Então compartilha com elas para elas receberem essa informação que eu vou passar aqui hoje, tá bom? E vamos lá. Hoje vamos falar, eu vou te explicar nos mínimos detalhes como que você come doce e emagrece. Como que você vai fazer isso, tá bom? E aí, você deve estar pensando assim, Aline, a vida inteira eu escutei o contrário. Eu escutei que comer doce me engordava. Eu escutei que se eu quisesse emagrecer, eu tinha que cortar o doce da vida, né? Só que é o que eu sempre digo aqui para vocês. Qual que é o meu lema que eu sempre falo para vocês? Emagreça comendo de tudo, tá? Tudo mesmo. Então, tem como sim você ter o doce inserido na sua vida e você conseguir emagrecer. E eu separei em alguns pontos aqui, eu separei 2 pontos importantes que a gente precisa analisar nessa questão aí de você gostar muito de doce e querer emagrecer. E separei também 2 técnicas que você vai escolher qual que é a melhor técnica para você aplicar. Então pega papel e caneta para você anotar tudo que eu vou falar aqui, não perder nada, colocar em prática e conseguir ter resultados plausíveis no seu emagrecimento e sem tirar o docinho aí da sua rotina, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto. Você está tendo problemas com doce no seu emagrecimento, né? Você é muito doceira, consome muito doce e esse doce tá atrapalhando os seus resultados. Vamos olhar com mais atenção para esse excesso. Se você está comendo em excesso doce, com toda certeza, isso vai te atrapalhar no emagrecimento. Mas vamos olhar com uma atenção sobre o que está te levando a esse excesso. Porque quando eu falo emagrecer comendo de tudo, é de tudo mesmo. E você pode comer de tudo. O que não é legal é os excessos. Entende? Quando eu falo com você emagreça comendo de tudo, eu não tô falando para você emagreça comendo muito de tudo. Pegou aí? Então, o que pode estar te atrapalhando é o excesso desse doce que você está consumindo. E aí eu te pergunto, o que esse doce está querendo te dizer? Você já parou para pensar que alguma área, algum aspecto aí da sua vida pode estar com desequilíbrio e você está manifestando isso com o excesso de doce? Você já tinha pensado nisso? Hein? Eu sempre falo aqui, quem me acompanha há mais tempo já me ouviu citando essa frase.
Todo excesso esconde uma falta. E eu te pergunto, o que tá te faltando? Para por um minutinho e pensa. O que tá acontecendo comigo? Que tá disparando esse gatilho aonde eu começo a comer o doce e não paro. Tudo que excedemos, seja no doce, seja na bebida, seja nas drogas, seja em compra, seja com sexo, né? Tudo isso é para mostrar que tem alguma coisa que não tá legal. Sempre, gente, quando acontece alguma coisa assim com a gente, é um sinalzinho de alerta para mostrar que alguma coisa ali não tá funcionando bem. Vou dar o meu exemplo para vocês. No ano passado, em abril do ano passado, eu comecei a ter umas crises de enxaqueca muito fortes. E eu não conseguia detectar da onde que estava vindo essas crises, por que que eu estava tendo essas crises, né? Só que ao invés de tratar a enxaqueca, ao invés de tratar e eu te falar, ó, come isso aqui no lugar do doce, não. Quero te colocar agora para pensar. O que tá te causando o excesso do doce? Da mesma forma que eu pensei, o que tá me causando essa enxaqueca? E quando eu parei com muita atenção para observar, era uma parceria que eu estava tendo na época que não estava legal. Entendeu? Então analisa. Talvez é lá no seu trabalho, talvez algum problema em casa. Alguma coisa tá saindo aí fora, tá em desequilíbrio e isso tá te levando a esse excesso. Alguma parte aí da sua vida tá em desequilíbrio. E por estar em desequilíbrio, você busca uma válvula de escape. E talvez essa válvula de escape está sendo sempre o doce. E por sempre estar acontecendo isso está se transformando em um excesso e está atrapalhando os seus resultados de emagrecimento. Então, analisa. O que está me faltando? Ou o que está me provocando gatilhos aonde eu começo a consumir o doce e acabo consumindo em muito excesso? Tá? Isso é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. De onde está vindo esse excesso? Porque talvez, por exemplo, você tá com excesso de consumo de doce porque você tá com um problema familiar. E aí, vai lá e resolve o problema. Ou então conversa com a pessoa que você precisa conversar. Talvez esse excesso descanse mais, perdoe alguém, converse com alguém. Entende? Toda emoção gera uma ação. E talvez tenha alguma emoção em desequilíbrio que está te levando a esse excesso do doce. Ok? Então esse é o primeiro ponto que eu quero que você analise. O que tá te faltando para você estar buscando o excesso do doce? Tá bom? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o doce pode ter se tornado um hábito, né? Você já nem se atenta ao nível de vontade de doce ou o que você tá sentindo, você já vai lá e come o doce, né? Seja ali no meio do trabalho, às vezes você acostumou de todo dia ali na parte da tarde, enquanto você tá trabalhando, você come uma barrinha de chocolate. Ou então, depois do almoço. Ou então, vai ver TV, tem que estar comendo alguma coisa. Vai ver um filme, vai ver uma série, tem que estar mascando alguma coisa, comendo ali, mastigando alguma coisa. Então, isso pode ter se tornado um hábito que muitas das vezes você nem percebe e você acaba fazendo. Entende? Vou dar outro exemplo meu para vocês. Na época de faculdade, quando eu comecei a fazer faculdade, eu trabalhava de dia e estudava à noite. E aí, o que eu fazia? Quando eu saía do meu trabalho, antes de eu ir para a faculdade, eu passava na lanchonete, comprava um todinho, comprava um biscoito e comprava um bombom. Todo dia eu fazia isso. E aí eu já comia o todinho e o biscoito e deixava o bombom para eu comer durante a primeira aula, o primeiro turno ali da faculdade.
Sempre fazia isso. Sempre. O que eu reparei quando eu decidi emagrecer? Eu falei, pera lá. Então, eu quero emagrecer. Então, vamos ver aonde que tá acontecendo os excessos, que é esse momento que a gente tá aqui agora. Se você tá aqui nessa live, se você tá vendo esse vídeo, é porque você quer emagrecer, né? E aí eu quero que agora, nesse momento, você pare para pensar quais que são os momentos que você come esse doce. É uma alimentação ali, é um consumo do doce consciente, ou você tá fazendo por força de hábito sem nem perceber? Porque quando eu analisei isso, eu falei, gente, pera lá, esse horário eu tô com fome. Eu tô com fome que eu faço o meu lanchinho, que era completamente errado. Eu entrei na faculdade comendo tudo errado, gente. E aí eu faço esse lanchinho que eu tô com fome, mas e esse bombom? Tem a necessidade desse bombom? E aí eu descobri que era uma força do hábito. Uma força do hábito. E aí foi uma coisa que eu consegui parar. Entende? E agora eu vou te ensinar 2 formas distintas de você trabalhar isso, tá? Então, olha só. Primeira coisa que eu quero que você se orienta. Aonde na sua vida tá te trazendo esse excesso do doce? Por que você tá comendo doce em excesso? O que tá acontecendo na sua vida? Eu quero que você olhe para você. O emagrecimento é feito de autoconhecimento. Olhe para você e veja o que tá te faltando, o que tá sendo um gatilho para te levar a esse excesso do doce. Segundo ponto, analisa para ver se você não está consumindo doce por hábito. Tem um hábito ali durante o dia que você está consumindo doce. E agora eu vou te ensinar 2 técnicas completamente distintas para você conseguir emagrecer comendo doce, tá bom? Vamos lá. Boa noite, tia Sônia, querida. Boa noite, meu amor. Boa noite, Poliane. Boa noite, Celita. Boa noite, Ana. Boa noite, Flávia, Amorinha. Boa noite, vamos chegando, fica à vontade aí, tá bom? Então agora eu vou te passar 2 técnicas para você implementar aí nesse seu excesso de doce para você conseguir alcançar um emagrecimento com mais facilidade, tá bom? A primeira técnica pode parecer um pouco estranha e você pode até assustar uma nutricionista falando isso. Mas é uma técnica que eu utilizo com as minhas alunas, que eu utilizo com meus pacientes de atendimento individual e tem dado super certo. É uma técnica que eu utilizo no método AA de emagrecimento e dá um resultado, que é coma doce todos os dias. Sim, parece uma loucura, não é? Como assim? Eu quero emagrecer e você tá falando para eu comer doce todo dia? Sim. Eu sei que quando você foi buscar o emagrecimento, quando você procurou, né, o que fazer para emagrecer, você viu sobre evitar o doce, cortar o açúcar, eliminar o chocolate, você viu que o doce era um vilão, você viu todas essas coisas, não é? Pois é. Só que a verdade é que quando você tem essas atitudes de cortar o doce, cortar o açúcar, o doce é o vilão, o chocolate é inimigo do emagrecimento, o que isso te gerou? Isso te gerou um sentimento de proibição e uma escassez além do normal. Uma angústia, um desespero. E aí, como eu falei com vocês, toda emoção gera uma ação. E o que aconteceu? Fala a verdade pra mim. O que acontece na maioria das vezes? Você até fica ali 2 dias sem comer o doce, mas depois você come ele desesperadamente, né? Você até fica, não, eu tenho que cortar o doce, então beleza, não vou comer doce mais. Aí não come doce por alguns dias. Depois, essa vontade vem tão avassaladora que você come mais do que deveria, né? Então, tirar o doce completamente aí da sua alimentação vai te levar ao excesso. Concorda? Não é? Se existe um excesso hoje, como você pode introduzir esse doce, então, num formato que não atrapalhe o seu emagrecimento e que não te leve ao excesso? Como que a gente pode fazer isso? Vamos pensar um pouquinho. Se você proibindo o doce, quando come o doce como muito,
Como que a gente pode colocar esse doce, então, num formato que não vai ser um excesso e que você vai conseguir? Talvez diminuindo a quantidade, talvez diminuindo consumir em um horário específico do dia. Lembra do bombom que eu contei para vocês que eu comia na época da faculdade? Então, talvez eliminando aí algum horário do dia específico que você sempre ia lá e comia um docinho. Um desses horários, né? Mas consuma todos os dias, tá bom? Todos os dias. Para a ideia de escassez, de proibição, não existe mais. Ok? A gente precisa eliminar essa ideia de escassez. E coma esse doce sem culpa, com paz, tá bom? Lembre-se, é possível emagrecer comendo de tudo, tá? E aí, mais uma vez, eu vou falar com você. Comer de tudo não quer dizer comer muito de tudo. Ok? Então é comer o chocolate, é comer o doce todo dia para você desvincular essa ideia de escassez. E é claro que só aí você já vai precisar dizer alguns nãos, né? Eu sei que se deixar, você come uma caixa de bombom. Eu sei, é gostoso, é prazeroso comer um chocolate, comer um doce, né? Então você vai precisar dizer sim alguns nãos. Porém, não é para deixar de comer, tá bom? Então, a primeira técnica, a primeira forma de você lidar melhor aí com esse doce, introduzindo na sua vida para não atrapalhar o seu emagrecimento é evitar, tentar evitar. Você vai perceber que quando ele aparecer sempre, essa ideia de escassez, de proibição vai acabar. E a gente sabe que tudo que é proibido é mais gostoso. Então a gente corta essa ideia e a gente melhora essas sensações. E agora vai a segunda técnica para você aí que é doceira, adora um doce, quer emagrecer e tá com muita dificuldade aí com esse doce, tá bom? Essa segunda técnica é um pouco diferente e talvez você não tenha ouvido falar dela, mas ela é muito eficaz, tá? E ela é muito diferente da primeira técnica. Porque na primeira técnica eu falei com você para você comer o doce todo dia. Aqui eu já vou falar o contrário. Eu vou falar para você ficar pelo menos uns 15 dias sem consumir nada de doce. Para quê? Para a gente limpar o seu paladar. Para a gente renovar aí esse seu paladar, tá bom? Eu sei que talvez você é a pessoa que vai ver a técnica que eu te falei agora há pouco, de comer o chocolate um pouco todos os dias, e você vai falar assim, isso não dá certo para mim, não é para mim isso. Então talvez essa técnica seja melhor. E como que ela funciona? Você vai adestrar as suas papilas gustativas. E isso é algo que eu trabalho com as minhas alunas, trabalho com os meus atendimentos individuais, no método AA de emagrecimento, aonde eu te ajudo a adestrar suas papilas gustativas. E por que a gente tem que adestrar? Quanto mais você come doce, mais doce você quer comer. Você já reparou isso? E por que isso acontece? Porque nós estamos saturando as nossas papilas gustativas e elas ficam pedindo por mais doce. Você já reparou que tem pessoas que tudo que vai comer é com muito doce? Por exemplo, vai tomar um suco, o suco já tá docinho ali, porque a fruta tá madurinha, mas a pessoa coloca açúcar. Vai comer alguma coisa, taca mel. Ou então coloca açúcar. Tudo tem que ter um docinho no meio. Essas pessoas são pessoas que estão com o paladar saturado. E precisa fazer uma limpeza, uma renovação. Por isso, você vai fazer essa mudança, tá bom? Você vai fazer isso que eu vou te orientar aqui, que é fazer essa limpeza do paladar. Você vai ficar uns dias totalmente sem doce. De 15 a 21 dias, menos que isso não vai dar o resultado esperado. Mas de 15 a 21 dias você vai ficar zero, sem nada de doce. E nesse período você vai expor o seu paladar a novos sabores, né? Nós temos os sabores
amargo, azedo, salgado e doce. E a maioria das pessoas ficam só no salgado e no doce e esquecem dos outros paladares, que é o azedo e o amargo, principalmente o amargo, que é o oposto do doce. E é em cima disso que a gente vai trabalhar. Então eu vou te passar agora o desafio do amargo. O que você vai fazer? Por 2 momentos do seu dia, você vai tomar um café ou um chá, ou vai comer algo bem amargo, por exemplo, jiló, chocolate 90% amargo, alguma coisa do tipo, mas tem que ser bem amargo mesmo. Você vai tomar por 2 momentos aí dos seus dias. E aí, você vai expor as suas papilas gustativas a esses novos sabores e na média aí de 15 a 21 dias, quando houver renovação dessas papilas gustativas, eu te garanto que você vai ter diminuído essa sua vontade de doce. É muito comum pessoas que fazem esse desafio do amargo, depois de 15 ou 21 dias, comentarem que não conseguem mais comer algo tão doce. E por quê? Porque as suas papilas foram adestradas, houve uma limpeza, houve uma renovação ali, tá bom? Então, alinha todos esses pontos que eu falei, aqueles 2 pontos de importância para você analisar o que está te trazendo esse excesso desse doce. Alinha se não é um hábito, se esse doce não está aparecendo aí como um hábito, você nem está com tanta vontade assim e simplesmente pelo hábito você acaba comendo. E escolha dentro das 2 técnicas qual que fica melhor para você. Ou você implementar esse doce todo dia, só que então se eu te ajudei nessa live ou nesse vídeo, se você tá vendo esse vídeo, eu quero que você dê um print da live, posta nos seus stories e me marca. Tem que me marcar para eu te localizar, tá bom? Dá um print aí da live, tá? Posta nos seus stories, me marca, @Aline Azevedo Nutricionista, para eu saber que eu estou te ajudando, né? Eu sempre falo que informação boa é informação compartilhada. Então, compartilhe nos stories, compartilhe essa live para mais pessoas, para a gente alcançar ainda mais pessoas com informações realmente verdadeiras e efetivas no processo de emagrecimento. E para terminar a live, nós vamos terminar também com os 3 Cs. Então, primeiro C, dá o seu curtir aí, aperta aí no coraçãozinho. Se você tá vendo esse vídeo no gravado, clica aí no coraçãozinho, dá o seu curtir. Comenta pra mim se você é a Morinha da Nutri ou se você é novata, tá? Aproveita, comenta também o @ de um amigo seu que tá precisando resolver essa situação aí com doce e compartilha. Informação boa é informação compartilhada. E já deixa anotado aí, terça-feira que vem, 20h20, estaremos aqui ao vivo com a nossa live semanal. Um super beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.